Fala, impressionadores! Diego aqui, bora para mais uma aula de VBA e na aula de hoje eu vou te mostrar como não acontecer isso daqui. Ou seja, você pegar uma planilha e ela não chegar do jeito certinho, não tá com a quantidade de zoom aqui. Vou te mostrar como ajustar o zoom automaticamente de todas as suas planilhas usando o VBA de acordo com a resolução do seu computador. Então, show! Antes da gente começar, já sabe, deixa aqui nos comentários, primeiro de tudo, uma sugestão, porque com as sugestões de vocês eu leio as sugestões e faço as aulas que a gente tem aqui no canal. Depois, like no vídeo, se inscreve no canal e clica no sininho. E vou te dar um presentinho, aqui na descrição vai ter um mini curso gratuito de VBA, de alguma coisa de VBA muito maneira, é só você clicar e acessar gratuitamente. Agora chega de blá 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 e bora começar o conteúdo da aula de hoje. Então repara só, tem essa planilha daqui, que é a nossa planilha da série de controles para a Bolsa de Valores. Eu não vou te ensinar a construir essa planilha nessa aula. Então, se quiser aprender a construir essa planilha, já lembra, tá na descrição. Agora, na aula de hoje, a gente vai ver como você pode abrir qualquer planilha. O VBA vai fazer o quê? Descobrir qual que é a resolução dessa tela, ou seja, quantos pixels tem daqui até aqui. Pixel nada mais é do que uma medida, que é um pontinho pequenininho, e ele vai ver. Algumas telas têm uma resolução tal, outra tem a resolução maior, outra menor e por aí vai. E quando isso acontece, uma planilha que ficou bonitinha em um computador, em um monitor, vai para outro computador ou outro monitor e fica zoado. Não só essa aba, mas como todas as abas. E o que a gente vai fazer então? O VBA vai descobrir a resolução e a partir disso vai dar o zoom certinho em todas as abas. Por exemplo, aqui eu estou com um zoom de 90%. Dá para ver aqui, ó, canto inferior direito aqui embaixo de mim, dá para ver que está 90%. Para essa resolução, que é a resolução de Full HD, a gente já vai entrar nesse detalhe ali, aqui eu já vi que o zoom certinho seria 140. Eu só cliquei no 90, ó, 140, e agora quando eu vier aqui, ó, já está centralizado, está bonitinho, está realmente certinho. Então, para essa resolução, ele teria que automaticamente colocar todas as abas em 140. Então, aqui, ó, 140, 140, 140, 140 e por aí vai para todas as abas. Então, vamos aos poucos fazer isso daqui. Primeiro, descobrir a resolução na nossa tela. Depois, a gente vai fazer o quê? Dada uma resolução, qual que é o zoom que eu vou querer colocar? E aí, como é que eu vou descobrir qual que é o zoom que eu vou querer colocar? Testando. Você tem que ver a resolução do seu computador e a resolução das pessoas que vão utilizar o computador e você vê qual que é o zoom que vai ficar legal. Aí você cria uma tabelinha de opções, depois definir qual que é o zoom que a gente vai colocar, a gente efetivamente percorre todas as abas e coloca o zoom em todas as abas para ele ficar bonitinho. Então, cheguei de blá 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 e bora fazer isso daí, bora ver como é que a gente aplica. Agora, eu só separei aqui, ó, que eu acho que vai facilitar para vocês, algumas imagens de resoluções diferentes. Então, ó, HD, que repara, o cabeçalho fica bem maior, ele ocupa bastante espaço e ó, com 90% de zoom ele fica certinho. Eu tirei esse print. Agora a gente vai ter Full HD, que é a resolução acima. Aqui, ó, zoom de 90%. Repara, foi exatamente como a gente tinha aberto aqui no computador. Ou seja, resolução Full HD. Repara, eu tenho muito mais coisa aqui no meu cabeçalho, porque minha tela é mais larga. Ela tem uma largura muito maior e sobra bastante espaço. Aí se eu fechar aqui e colocar o zoom de 140, o que acontece? Ele fica direitinho, centralizado, bonitinho. E o último exemplo que eu dei é que a minha tela vai até Quad HD, que é um pouco acima do Full HD, que seria o 2K. Tem HD, Full HD, 2K ou Quad HD, 4K ou Ultra HD e tem o 8K também, que eu não sei qual que é o nomezinho que dá, mas tanto 4K como 8K eu não vou conseguir mostrar aqui, porque o meu monitor não é 4K nem 8K, então eu não consegui tirar esses prints aqui para mostrar para vocês. Mas o mesmo raciocínio se aplica. Então, ó, Quad HD, dá uma olhada. Tenho aqui, ó, 90% de zoom, fica um negócio muito pequenininho, tem até uma parte aqui que está em branco, tá com ali as linhas de grade. E aí se eu chegar aqui e der 190 de zoom, repara, ele fica certinho. Mas olha o cabeçalho como é que fica. Eu tenho muito mais espaço quanto maior for ficando a minha resolução. Perfeito, então é assim que a gente vai ficar. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso daqui. Alt F11 para a gente abrir o nosso VBA, cair aqui no VBA vazio e eu já tenho aqui o módulo prontinho. Ó. Desce aqui, tá lá, módulo verificar a resolução. Repara só, eu tenho duas partes desse meu módulo. Primeira parte, eu crio uma função que é a função do próprio Windows de te dizer qual que é a resolução dessa tela. Então ele vai te dizer a resolução horizontal e a resolução vertical. Horizontal é daqui até aqui, vertical é daqui até aqui. Então, largura e o outro é a altura. A altura eu só vou deixar aqui para vocês verem como é que faz, mas a gente não vai usar.
Beleza, como é que eu faço isso? Eu estou declarando uma função e aí eu tenho que usar todos esses nomezinhos aqui, ó, private declare ptr safe function, dou o nome da função, digo aonde ele vai encontrar essa função no seu Windows, que está lá no user32, eu digo qual que é o codinome dela, que é esse alias, que ele se chama getSystemMetrics, e aí se for traduzir para português, seria encontre ou pegue as métricas do sistema. É justamente isso que a gente quer, algumas métricas que é a resolução horizontal e vertical. E aqui eu continuo com uma declaração de função. Então, Diego, mas isso daí é meio confuso. A gente não precisa entender muito bem essa primeira parte. Por quê? Isso daqui é só você copiar e colar. Pronto. E aí você sabe que ele já vai estar pegando essa parte do Systemmetrics 32 que tem no próprio Windows. E aí você vai conseguir utilizar. É essa parte sim que a gente constrói, a gente tem que entender passo a passo o que está rolando. Isso daqui é só Ctrl+C, Ctrl+V de uma forma de você fazer. E para você ter acesso, lembra, está aqui na descrição também, você consegue baixar essa planilha facilmente. É só pegar lá e aí você vai conseguir ter isso daqui prontinho. Beleza, então primeiro eu declaro essa função para pegar uma função do próprio Windows que pega essas métricas do sistema. Depois, crio uma função, ó, sub, nome da função, verificar a resolução, e aqui ó, end sub, show de bola. Agora, o que eu vou fazer? Declarar algumas variáveis que são as que eu vou usar. Primeiro, resolução horizontal, então tá lá, ó, din resolução horizontal as long. O que é long? Um tipo de variável inteira, então é um número inteiro, só que é um número inteiro muito grande. Aqui eu poderia colocar integer, se fosse um número inteiro pequeno, mas como é um número grande, a resolução vai de 1280, 1920, vai 2560, 3800 e val, então tem bastante coisa aqui, e por isso tem que ser um long. Resolução vertical, mesma lógica. E aqui a configuração do zoom, a gente poderia ter colocado um long também, na verdade, porque é um inteiro bem grande. Show de bola. As três variáveis que eu vou usar aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é guardar a resolução horizontal do meu monitor aonde? Numa variável. A variável que a gente acabou de falar. Por quê? Porque eu vou usar esse valor depois. Então faz sentido para mim guardar essa resolução dentro de uma variável. Como é que eu faço isso? A função eu já tenho. É a função que eu criei aqui usando aquela função lá do Windows. E aí o que eu faço? A resolução horizontal nada mais é do que eu passar a função que eu acabei de criar com um parâmetro 78. Então lá no Windows, se eu falar para ele, ó, no getSystemMetrics e eu quero o parâmetro 78, ele sabe que o parâmetro 78 é a resolução horizontal do seu monitor. Perfeito. Agora, resolução vertical do seu monitor. É a mesma função, só muda o parâmetro para 79. E aqui eu estou falando do monitor, mas é o do seu computador do Windows que está configurado. Como é que você pode ver qual que é a resolução do seu computador agora mesmo? Você faz assim, ó, Windows D, que aí você vai cair aqui na sua área de trabalho, botão direito, configurações de exibição. O seu painelzinho pode não ser exatamente igual a esse, se você estiver usando o Windows 10, por exemplo, que aqui eu estou no Windows 11. Mas o texto é exatamente igual. Configurações de exibição. Clica aqui e aí de cara você vai encontrar um lugar chamado resolução da tela. Se for o Windows 11, vai ser exatamente essa tela. Se for o Windows 10, vai ser um pouquinho diferente, mas é só você procurar por resolução da tela que vai ter também. Repara, a resolução que eu uso para gravar é essa daqui, ó, 1920 por 1080, que é a resolução que a gente chama de Full HD. Por quê? Porque quando eu coloco nessa resolução, o tamanho das coisas fica grande para vocês conseguem enxergar direitinho. Agora, se eu colocar aqui no Quad HD, fica muito pequenininho, como eu tinha mostrado lá no print para vocês. E eu não consigo ficar mudando essa resolução enquanto eu estou gravando essa aula, porque senão ele para a gravação. Senão eu mostrava para vocês como é que eu posso fazer. Mas, o que você tem que fazer? Clica aqui e você vai ver todas as resoluções que o seu Windows e o seu monitor aceitam. E aí você pode ir selecionando cada uma delas e ver como é que fica a imagem no seu computador. Quanto maior a resolução, melhor, porque você tem mais pixels ali na sua tela, a imagem fica mais nítida. E aí você pode brincar com a resolução e com o zoom da tela também. Quanto mais zoom, maior fica a imagem. Quanto maior a resolução, menor fica a imagem. E aí você pode ir testando. Mas eu só mostrei isso daqui para você ver aonde você acha a sua resolução. Show de bola! Agora, a gente já guardou. Resolução horizontal. No meu computador ele vai pegar o quê? Ó? Deixa eu voltar lá na tela que eu estava. Windows D, configurações de exibição. Tá aqui, ó.
horizontal é o 1920 e o vertical é o 1080. Então tem 1920 pixels daqui até aqui e 1080 pixels daqui até aqui. Perfeito. O que ele vai fazer? Guardar 1920 aqui e guardar 1080 aqui. Aí o que eu fiz? Eu fiz uma comparação. Eu quero saber, eu quero dividir. Ó. Se for 1280, se a resolução horizontal for igual a 1280, eu venho para cá. Se a resolução não é 1280, pode ser outra. Se não for 1280, mas for 1920, então entra aqui. E eu vou fazer essa mesma lógica para 2560, 3840, que são os outros dois pontos ali, que é HD, tá aqui 720p ou HD, 1080p ou Full HD, 1440p Quad HD ou 2K, que é como a gente conhece, e aqui tem 2160 pixels Ultra HD ou 4K, que muitas televisões têm o 4K, ou elas ficam aqui no 2K ou no Full HD. O monitor é mais difícil, mas também tem bastante monitor de 4K e também tem o 8K, que a gente poderia criar aqui também, ó. Colocar aqui resolução horizontal e o 8K eu tenho que ver quanto é que é a largura dessa resolução, que aqui seria 8K e eu nem sei qual que é o nome de HD do 8K. Vou ver aqui e já volto. Show! Já procurei lá e encontrei aqui quais são os valores. A resolução 8K tem 7680 pixels de largura. Show de bola! E esse cara daqui nada mais é do que 2 vezes esse cara. Por isso a gente vê o 4K aqui, esse daqui é 8K. Então 8 é 2 vezes 4, 7680 é 2 vezes isso daqui também. Mesma coisa da resolução 4320p por 2160p. E o nome é Ultra Full HD, que a gente tem aqui o 8K, e aí as configurações de zoom também, vocês vão entender a lógica. Mas para cada um desses casos eu faço essa comparação. Beleza. Como é que eu uso a estrutura if, Diego? Nunca vi a estrutura if. Faz o seguinte, vou pedir para o pessoal da edição colocar aqui no vídeo uma aulinha de aula if com todos os detalhes, muito passo a passo para você entender isso daqui. Como o foco dessa aula não é a estrutura if, vou deixar ali bem mais no detalhe. Mas, de forma resumida, o if faz o quê? Comparações, que nem eu falei no português propriamente dito. Se a variável for igual a um valor, então eu faço uma coisa. Se ela for igual a outro valor, ou seja, esse daqui, eu vou fazer isso. Então, por que eu estou fazendo essa comparação? Porque eu vou definir a configuração de zoom dependendo da minha resolução horizontal. Perfeito. Então, eu vejo a resolução, dependendo da resolução eu coloco ali. E aqui eu deixei com um comentário, sempre que tem o apóstrofe, aspas simples, explique, ele deixa como comentário. E aí eu coloco ali, fica verdinho, o código ignora isso. Isso daqui é só para você entender o que está acontecendo. Por fim, definir a minha configuração de zoom. Depois eu vou fazer o quê? Percorrer cada uma das minhas abas e colocar a configuração do zoom dentro do zoom da minha aba. Então o que tem escrito aqui? Vamos ler linha por linha e tentar entender. E de novo, se você nunca viu a estrutura for each, que é uma estrutura de repetição, não precisa se preocupar. Vou pedir de novo, pessoal da edição, colocar aqui em cima um cardzinho de uma aula de for each, te explicando todos os detalhes dessa estrutura de repetição. Show! O que o for each faz? Ele percorre objetos. Então, o que eu fiz? Para cada aba dentro de todas as abas da minha planilha ou de todas as planilhas da minha pasta de trabalho, dependendo do nome que você dá para essas partes daqui, tem gente que chama de aba e tem gente que chama de planilha. Ou tem gente que chama o arquivo inteiro de planilha e tem gente que chama de pasta de trabalho. Aí vai do que você prefere. O certo, politicamente correto, é pasta de trabalho e esses aqui planilhas. Mas comumente chamado, a gente chama isso daqui de aba e isso daqui de planilha. É só saber a diferença entre os dois. Então, o que ele vai fazer? Pegar todas as abas dessa minha planilha e ele vai fazer o quê? Percorrer cada uma delas dentro dessa variável aba. De novo, ficou confuso? Não tem problema. Eu consigo entrar muito mais no detalhe nessa estrutura de repetição, só clicar no card que o pessoal vai te mostrar. Show de bola! O que eu faço? A primeira coisa, eu vou ativar a aba que eu estou percorrendo. Então, o que ele vai fazer? Começar na aba instruções. Depois, macros. Depois, notas de E3. Depois, movimentações. E por aí vai. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou ativar a aba. Show de bola. Então, eu cliquei na aba. Depois, eu vou clicar, eu vou selecionar a célula A1
da aba que eu estou selecionado. Beleza? Célula A1. Perfeito. E depois eu vou fazer o quê? Active Window. O que é isso daqui? A janela que está ativa. Qual que é a janela que está ativa? A aba que está ativa. Perfeito. Ponto zoom. Então eu vou mexer na propriedade de zoom dele, que é a mesma coisa que clicar aqui e alterar. E eu vou colocar o quê? A configuração de zoom, que vai depender da nossa resolução. Perfeito. Ele vai fazer isso para a primeira aba. Depois, segunda aba, vem lá na célula 1, vai colocar o zoom certinho, vai para a próxima aba e vai fazer isso várias e várias vezes. Quando ele terminar isso daqui, ele vai fazer o quê? Seleciona a aba macros. Prontinho, ele vai selecionar a aba macros para a gente. Clicou aqui e vai estar selecionado. Então ele vai mexer em todas as abas num piscar de olhos e depois vai clicar aqui para fechar aqui bonitinho. Vamos ver essa macro em ação. Então, vou salvar a planilha que eu fiz algumas modificações e eu vou rodar linha por linha isso daqui. F8 é a tecla que a gente tem que apertar para rodar linha por linha, que ele fica amarelinho. Se não foi, tenta FN F8 que vai funcionar. F8, F8. Quando eu passo aqui em cima, repara lá, resolução horizontal. Ele guardou o valor 1920, que a gente viu que era a resolução horizontal no meu computador. E aqui em vertical, ainda não tem nada. Mas quando eu executar, tá lá, 1080, tá certinho. 1920 por 1080. Vamos ver como é que ele vai fazer no if. A minha resolução horizontal é de 1280? Não. Então ele não vai entrar aqui, ele vai vir para cá. F8. Perfeito. A minha resolução horizontal é 1920? Sim. Então ele vai entrar aqui. F8. Show de bola. Configuração de zoom vai ter que ser 140. Configuração de zoom é 0. Eu não coloquei nada ali nele. Quando eu der um F8, repara, tá 140. Ele termina, vai lá para o final e vai aqui, F8. Perfeito. Agora ele vai fazer o quê? Percorrer todas as abas dessa minha planilha toda. Qual que é a primeira aba? Instruções. Tá clicado ali, em macros. Instruções. F8. Quando eu passar aqui, ele vai clicar na aba Instruções. Clicou na aba Instruções. Perfeito. Agora, quando eu clicar aqui, ele vai selecionar na célula 1. F8. Já estava na célula 1, então não mudou nada. E agora ele vai colocar a configuração de zoom, que é 140. Tá 90. F8. Tá lá, 140. Quando eu fizer, Next, aba A1, 140. O que ele fez? Tudo isso na aba Macros. Agora, mesma coisa para a aba Notas. F8, 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 F8. Tudo isso para a aba Notas. F8, opa, apertei um J aqui a mais. F8, 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 tá lá para a aba Notas Day Trade. E ele vai fazendo isso para todas as abas até terminar. Posso apertar agora, Vou clicar aqui, só para ele... Não posso apertar agora, Posso apertar agora, F5 ao invés de F8. Ele deu uma piscadinha e pronto. Ele rodou para todas as abas, E clicou. Quando ele termina, ele seleciona a aba Macros. Repara, 140, 140, 140, 140, 140. Todas as abas, estão com 140 e clicadas ali na célula A1, tudo bonitinho. Por quê? Porque a minha macro fez isso para mim. Show de bola! Só que para deixar isso melhor ainda, eu quero que ele execute isso assim que ele abrir a minha planilha. Então, o que eu vou fazer? Vou chegar aqui, onde eu tenho esta pasta de trabalho, tá vendo? Esta pasta de trabalho, vou dar um duplo clique. O que ele vai fazer? Eu quero que ele execute uma macro assim que eu abrir esta pasta de trabalho. Então eu venho aqui, onde está geral, eu clico em Workbook. E aqui, ele já automaticamente criou um evento para mim. O que é um evento? É uma ação que acontece com o objeto. Nesse caso, qual que é a ação? Abrir, open. Qual o objeto? Workbook. Então, sempre que eu abrir a minha pasta de trabalho, o que ele vai fazer? Ele vai executar essa macro daqui. Aí você já pensa, interessante. Toda vez que ele abrir a minha pasta de trabalho, eu quero executar aquela macro que a gente acabou de criar. A macro verificar resolução. E aí, para eu executar essa macro, é só fazer assim, call, que seria basicamente chama a macro verificar resolução. Perfeito. Toda vez que ele abrir, ele vai fazer isso daqui. Vamos testar isso. Como é que eu vou testar isso? Primeiro de tudo, eu tenho que mudar o zoom. Porque se o zoom está 140 e ele vai fazer a macro para deixar o zoom em 140, não vai mudar absolutamente nada. Então eu vou rodar a macro para ele deixar um zoom em 90, em todas elas. O que eu vou fazer? F8, 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 F8. E aqui, eu vou pedir para ele colocar o zoom 90. F8. Beleza. E vou alterar aqui de novo. 140. É só para ele deixar o zoom no 90.
Ó, e vou dar um F5 agora. O que ele vai fazer? Deixou todos eles no 90. Ó. Todas as abas vão estar no 90. 90, 90, 90. Perfeito. O que eu vou fazer agora? Salvar a planilha. Vou fechar. E quando eu abrir, ela tem que fazer o quê? Percorrer todas as abas e deixar tudo no zoom adequado para a minha resolução de tela, que a gente já sabe que é 1920 por 1080, que vai deixar aqui com 140 de zoom. Vou fechar e ó, beleza. Agora eu vou abrir minha planilha, ó, duplo clique. Tá aqui, ó, show de bola, deu uma carregadazinha, piscou ali um pouquinho, já tá com zoom certinho em todas as abas, ó. Dá uma olhada. Duplo clique, ó, vai para cada uma das abas, ele foi lá, todas elas estão com 140. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui eu usei essa planilha como exemplo, mas vocês podem utilizar qualquer uma, só que é uma dor de vocês. Eu sei que quando você formata tudo bonitinho num tipo de resolução e joga para outro, não fica legal, aí tem que ficar mudando, não é algo legal de se fazer. Então tá aqui como a gente podia usar o VBA para ajudar a gente a fazer isso. O tema dessa aula foi uma sugestão de vocês, então lembra de deixar a sua sugestão aqui embaixo, que se for uma sugestão maneira, se bastante gente pedir, a gente traz aqui pro canal e mostra como que a gente pode fazer isso. Antes da gente terminar, like no vídeo, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo, e lembra também de deixar aqui nos comentários até o fim Diego, que eu vou saber que você começou e terminou essa aula daqui. Espero que você tenha gostado, até a próxima aula.